antárticos! Sejam muito bem-vindos ao podcast Antarticando. Esta é a parte 2 do episódio de Paleoinvertebrados da Antártica com a professora doutora Fernanda Coalho. E se você perdeu a primeira parte, eu vou deixar o link para o episódio aí na descrição. Então vai lá primeiro e depois você volta aqui para não ficar perdido no assunto. Dito isto, aproveitem o episódio e sigam a gente nas redes sociais, assim vocês não perdem nenhuma novidade. Quais são as diferenças e semelhanças entre a evolução da fauna marinha e fauna terrestre? Olha, eu não trabalho, né, com grupos terrestres, mas o que a gente pode observar é que, em termos desse histórico climático da Antártica dos últimos 40 milhões de anos, né, que teve esse esfriamento muito importante e agora recentemente um esquentamento importante, o que a gente observa é que os grupos terrestres, eles foram mais diretamente afetados por conta da presença do gelo. Então, o gelo, ele fisicamente afeta e de maneira muito rápida a presença de vegetação na Antártica. Então, os organismos terrestres, eles tem uma resposta a essa mudança muito rapidamente, enquanto que os organismos marinhos, de forma geral, né, até os vertebrados, eles apresentam uma tolerância maior. Então, o fator limitante, que seria a temperatura, né, pode fazer com que alguns desses organismos tenham uma capacidade de migração maior e consigam se refugiar em áreas periféricas. A gente, de fato, consegue observar isso para alguns grupos de molusco, né, que é o grupo que eu estudo. Alguns deles eles existiam na Antártica e depois da glaciação eles acabam se refugiando nas áreas periféricas ou ali no sul da América do Sul, na região da Patagônia, ou mesmo na Nova Zelândia ou Austrália, né? Agora, para aqueles que são mais sensíveis, vai depender então de qual parâmetro ambiental é mais importante na definição ecológica dele. Então, às vezes é só a temperatura, às vezes é o substrato, às vezes é a presença do gelo em determinadas condições, então vai depender muito de qual o parâmetro, qual condição ótima daquele parâmetro ecológico, né? Alguns, por exemplo, eles naturalmente têm uma tolerância batimétrica maior, uma tolerância de profundidade maior, então esses, dependendo do evento, né, e da dimensão do evento, eles acabam conseguindo se manter na Antártica, enquanto outros têm uma distribuição batimétrica mais restrita, esses já não conseguem. Então vai depender muito do grupo. Antes se acreditava que fosse apenas a temperatura que afetava os organismos marinhos. Hoje se sabe que não é bem assim e que depende muito dessas preferências ecológicas de cada organismo. Mas, de fato, os organismos terrestres, eles terão uma resposta a essas mudanças muito mais rápida, temporalmente falando, do que os marinhos de forma geral. E isso é importante quando a gente vai analisar as mudanças climáticas que estão ocorrendo hoje, né? Então, dependendo da mudança climática, a extensão dela e o parâmetro que ela afeta, um grupo pode ser mais influenciado negativamente do que outro. Então, é importante até em relação à conservação dos organismos, né, avaliar de que forma esses parâmetros, de que forma a resposta de cada organismo a essa mudança de parâmetros pode se dar, né, e qual que é a intensidade em que ela pode se dar. Mas, de fato, os organismos terrestres, eles terão uma resposta a essas mudanças muito mais rápida, temporalmente falando, do que os marinhos de forma geral. E isso é importante quando a gente vai analisar as mudanças climáticas que estão ocorrendo hoje, né? Então, dependendo da mudança climática, a extensão dela e o parâmetro que ela afeta, um grupo pode ser mais influenciado negativamente do que outro. Então, é importante até em relação à conservação dos organismos, né, avaliar de que forma esses parâmetros, de que forma a resposta de cada organismo a essa mudança de parâmetros pode se dar, né? E qual que é a intensidade em que ela pode se dar. A
Antártica é um continente extremo e remoto. Este fato deve impossibilitar diversas pesquisas, seja pela dificuldade de logística, seja pela exposição limitada dos fósseis nas rochas. Há maneiras de contornar estes problemas? A tecnologia que temos hoje facilitou estas pesquisas? A grande dificuldade de acesso a um ambiente tão extremo cria a necessidade de uma logística bastante complexa e, portanto, cara para promover a coleta de dados e os estudos de forma geral. Então, existem tecnologias, assim como qualquer outro lugar, essas tecnologias elas facilitam o acesso aos dados, mas a gente sabe que os trabalhos acadêmicos na Antártica, eles acontecem desde as expedições do começo do século XX. Então, independentemente das técnicas de coleta de dados, claro que conforme a tecnologia melhora, o acesso é melhor, a precisão é melhor também, mas de qualquer forma, o que é necessário é a logística em si. Então, veículos, provisão de alimento, precisa ter uma equipe técnica adequada para conduzir, para dar esse apoio, esse suporte para os pesquisadores. Então, claro que, como qualquer outro lugar que a gente faz campo, inclusive em áreas tropicais, conforme a tecnologia, por exemplo, de geolocalização, de georreferenciamento, sempre vai melhorar a aquisição dos dados, não só em qualidade, mas também em quantidade. A separação do supercontinente Gondwana foi o principal fator condutor da evolução deste ecossistema ou teve um fator mais determinante? Depende de que idade, né, que você está considerando para esse ecossistema. Se a sua pergunta diz respeito ao ecossistema atual da Antártica, sim, teve uma contribuição importante, mas não foi só isso, porque se a gente considera aí que Gondwana se separou, um primeiro passo assim de fragmentação da Gondwana teria sido a separação da Índia. Isso teria acontecido por volta de 120 milhões de anos, época em que a Antártica teria alcançado a sua posição polar, mais ou menos a posição que ela está hoje. Só que naquela época, né, a Índia se separou, a Antártica se posicionou mais com o Polo Sul quase que no centro do continente, mas a Austrália e a América do Sul estavam ligadas ainda à Antártica, né? Então existia um clima que era um clima frio, né? Pela própria posição, né, do continente, mas ele não era um frio polar como hoje, né? Com a presença dos espessos mantos de gelo. O que acontece de muito importante foram dois eventos, né? Um evento de ordem tectônica e outro de ordem geoquímica, em que a Antártica se separou da Austrália por volta aí de 37 até uns 40 milhões de anos, e depois, por volta de uns 30 milhões de anos, até um pouco antes, uns 32 milhões de anos, começa a se separar da América do Sul, né? E com esse isolamento geográfico e esses dois eventos tectônicos, a Antártica se isola e aí passam a circular as correntes frias em torno da Antártica. Até mais ou menos década de 90, 2000, se acreditava que esse teria sido o fator mais importante para a formação dos mantos de gelo, né? A glaciação e a formação dos mantos de gelo. A partir dos anos 2000, essa visão mais tectônica como condicionante para a mudança climática, ela caiu um pouco por conta de alguns trabalhos de simulação de ciclos geoquímicos, né? E aí o que se acredita é que, na verdade, uma mudança no padrão de soterramento do carbono teria sido mais preponderante, né, para sequestrar uma grande quantidade de gás carbônico na atmosfera, causando então uma inversão do efeito estufa, que seria então o efeito refrigerador, e esse sim teria sido o fator mais importante para a formação e manutenção dos mantos de gelo na Antártica. Hoje se sabe que
As duas explicações, tanto a geoquímica quanto a tectônica, são importantes para a formação e a manutenção do gelo na Antártica, né? Então veja que é um histórico. Então começa ali com a fragmentação da Gondwana, embora não seja o evento mais importante, mas é quando a Antártica desce para a posição polar, mas é um tempo posterior, né, por volta aí 40 milhões de anos, e depois um pouco mais recente que isso, né, por volta aí de 30, 28 milhões de anos, em que a Antártica se separa, primeiro da Austrália e depois da América do Sul. Então, tem um intervalo de tempo bastante importante aí para todo esse processo. Tudo isso vai condicionar o ambiente, né, para ser um ambiente mais frio e com a presença do gelo, então tem uma série de limitações para vários grupos, né? Então, acho que a vegetação, né, é mais diretamente afetada, né? Então, as plantas, vamos dizer, superiores, né, entre aspas. E aí, por consequência, vários outros grupos, né? Então, os invertebrados e vertebrados terrestres também são afetados, então não somente por conta da temperatura, mas também por conta da limitação aí de cadeia trófica. E a vida acaba se concentrando mais no ambiente marinho. Só para complementar, a tectônica e o clima, eles são assuntos muito interligados, né? Difícil você falar de clima sem tectônica e falar de tectônica sem clima, né? Principalmente quando a gente está tratando de grandes eventos tectônicos. Grandes eventos tectônicos, no geral, afetam o clima, né? O clima, na verdade, ele costuma ser consequência de grandes mudanças, né? Por exemplo, no caso da Antártica, o soterramento dessa grande quantidade de gás carbônico atmosférico, isso é observado não só na Antártica, mas também em vários locais do mundo, né, com a queda de temperatura global, estaria relacionado, por exemplo, ao soerguimento dos Himalaias, né, e ao soterramento desse carbono no sistema Terra. Então, grandes eventos tectônicos vão causar mudanças climáticas importantes. Isso a gente consegue observar ao longo da história geológica da Terra em vários momentos. Os grupos terrestres, eles costumam ter uma territorialidade mais bem marcada. Que eu quero dizer com isso é que a distribuição dos organismos terrestres, ela costuma ser mais limitada, né, e mais condicionada a determinados parâmetros do ambiente do que, por exemplo, os organismos marinhos. Os organismos marinhos, eles tendem a ter áreas de ocupação maiores, né? Claro que tudo vai depender de que organismo a gente está falando, né? A gente pode estar falando desde um bivalve até uma baleia, né? Tudo isso são grupos marinhos, né? E vai depender muito do hábito dele. Então, se ele é bentônico, aí as condições mais relacionadas ao substrato vão ser mais importantes na distribuição e na ocorrência dele. Se ele é pelágico ou nectônico, ou seja, ele vive nadando livremente, né, ou passivamente na coluna d'água, aí certamente ele vai ter uma capacidade de dispersão e uma capacidade de ocupar uma área muito maior. Então vai depender muito de a que organismo você está se referindo. Mas o que a gente vê na Antártica é que mais ou menos nessa época de desenvolvimento aí dos mantos de gelo, começam a surgir grupos, alguns deles que hoje só existem na Antártica, né? Então eu gosto de dar sempre o exemplo de um molusco bivalve, que ele é um pectinídeo. É fácil de reconhecer um pectinídeo porque é aquela conchinha da Shell, né, e dos desenhos animados que a gente vê batendo as valvas e quase que nadando, né, no mar para fugir de estrela do mar, que é o principal predador do grupo. E na Antártica só tem um gênero em uma espécie dessa família inteira, né, dos pectinídeos. E ele surgiu mais ou menos nessa época, né, da glaciação, por volta aí de 25, 28 milhões de anos. E hoje é o único que existe. Ele tem alguns condicionantes importantes com relação à temperatura. Por exemplo,
Se ele for submetido a 21 graus de temperatura, ele morre. Com 15 graus de temperatura, ele perde a capacidade de bater as válvulas, né? E algumas enzimas dele, assim, denaturam a partir de 11 graus. Então, é um organismo que ele tem a evolução dele bastante condicionada à glaciação intensa e mudanças climáticas importantes que aconteceram na Antártica por volta aí de 25 milhões de anos para cá. Mas outros já têm a distribuição maior, né? Ocorrendo, então, por exemplo, desde de águas rasas ali da América do Sul, mais para o sul, né, da América do Sul, mas também Austrália, por exemplo, e Antártica. Então, não existe um condicionante único para todos esses organismos, né? Então, varia um pouco de cada caso a caso. E isso vai depender muito das preferências ecológicas de cada espécie, né? Relacionadas principalmente à temperatura, substrato e modo de vida. Acho que são os três principais, assim, quando existem outros, mas eu diria que são os três principais condicionantes para muitos desses grupos. Bom, muito interessante mesmo aprender mais sobre os fósseis de invertebrados marinhos da Antártica, e legal você ter aceitado o meu convite para participar do podcast, professora Fernanda. E é isso, pessoal. Eu agradeço a todos que nos escutaram até aqui e fiquem ligados nas nossas redes sociais para não perderem os próximos episódios. Sigam a gente no Instagram, @Antarticando, e na página do Facebook, Antarticando, para não perder nenhuma novidade. Este podcast faz parte de um projeto de extensão de divulgação científica orientado pela professora doutora Fernanda Coalho, nossa convidada de hoje, da Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema, em colaboração com a professora doutora Silvia Dota, da Universidade Federal do ABC, e tem o objetivo de divulgar as ciências antárticas no Brasil.